Olá, turma, tudo bem? É um grande prazer estar mais uma vez aqui com vocês. É muito bom ter esse contato com você, poder contribuir um pouco com a sua aprendizagem. Hoje, o nosso tema dentro da análise combinatória é permutação, arranjo e combinação. Se você ainda não assistiu a primeira aula, assista ela antes dessa, para você ficar bem inteirado do assunto e não perder nada, ok? Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Vamos ao nosso primeiro problema. Dados os algarismos 0, 1, 3, 5, 6, 7 e 8, o total de número de 4 algarismos que podem ser formados, item A, sem restrição. Aqui, a quantidade de algarismos, a minha discussão são esse aqui. E os números que eu quero formar são números de 4 algarismos. Então, vamos fazer uma tentativa aqui de formar alguns números. Eu tenho aqui 0, 1, 3, 5, 6, 7 e 8. Por exemplo, eu posso fazer aqui 1, 0, 3, 5, 1035. Eu usei 4 desses algarismos, tá beleza. Eu posso também fazer aqui 7830. Tá valendo também porque eu peguei 4 daqueles números. O pessoal poderia fazer isso aqui também, olha só. 7777. Pode, professor? Pode sim. Por quê? Porque é sem restrição. Então, eu posso repetir os algarismos contanto que eles estejam dentro daqueles algarismos ali. Ah, muito bem. Agora vamos ver uma coisa aqui importante, olha só. Se eu tentasse fazer o número aqui 0, 3, 5, 6. Será que eu poderia isso aqui? Vamos ler esse número. Que número é esse aí? É 356. Aí eu pergunto a você, 356 tem 4 algarismos? Não, ele tem apenas 3. Então, o 0 não pode ser o primeiro algarismo. Já é uma coisa que você deve observar para todos os itens, certo? Se entre os algarismos à sua disposição estão 0, eu jamais posso começar o número com 0. Então, nós vamos agora ver uma maneira bem fácil, porque você já sabe que se você fosse escrever todos esses números, você iria levar bastante tempo. Mas a análise combinatória é para facilitar a nossa vida, não para complicar. Então, veja só. O primeiro passo, pessoal, lembrem bem que vocês sempre farão isso. Uma vez que é 4 algarismos, então eu faço 4 traços aqui. 3 e 4. 4 traços. Esses traços eu vou colocar as opções que eu tenho, certo? O que me interessa aqui são as opções, não é descobrir qual é o número, e sim quantas opções de números eu tenho. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer o seguinte. Eu já sei que eu não posso começar a colocar o 0 aqui. Então, eu só não posso colocar os zeros. Se eu tirar o 0 dos 7 algarismos que eu tenho, sobram ainda 6 algarismos. Reforçando, ao colocar o número 6, o algarismo 6 aqui, eu não estou dizendo que eu escolhi esses 6 aqui. Eu estou dizendo que a quantidade de algarismos que eu poderia utilizar aí são 6. Mas uma vez que eu coloco aquilo ali, é como se eu tivesse feito uma escolha. Eu escolhi um daqueles algarismos. Agora, escolhido esse algarismo, então, quantos dele eu posso escolher aqui? Bom, como não tem restrição, eu posso colocar o 0. Eu posso repetir o número que eu já tiver escolhido. Então, na verdade, eu posso utilizar qualquer uma das opções que tem aí. Nesse caso aqui são 7 opções. Entendeu? Ok. Então, aqui são 7. E aqui para as dezenas? Também é sem restrição. Eu posso usar o 0, posso usar qualquer algarismo. Então, também tem aqui 7 opções. E para as unidades, também o 0 pode ocupar aquela posição. Então, qualquer uma das 7 opções. E o que eu faço agora, professor? Agora é bem simples. Tudo que você tem que fazer é multiplicar suas opções. Ó, vezes, vezes e vezes. Vamos multiplicar e você já vai ter sua resposta. Olha só, 6 vezes 7 são 42, né?
42 vezes 7. 7 vezes 40 é 280. 7 vezes 2 são 14. 280 com 14 dá 294. 294. Só que ainda falta eu multiplicar aqui por 7. Então vamos fazer aqui a multiplicaçãozinha. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 9 são 63. Com mais 2 vai ficar 65. Bota 5 e vai o 6. E 7 vezes 2 são 14. 14 com 6 são 20. Então, pessoal, você teria à sua disposição 2.058 formas de você escrever número de 4 algarismos utilizando esses algarismos dados aí, ok? Então, a resposta aqui do item A é 2.058. Você não imaginou que seria tantos números, né? Já imaginou ter que fazê-los? Melhor não, né? Beleza, agora vamos ao item B. O item B já tem restrição. O item B já diz que os algarismos devem ser todos distintos. Por exemplo, eu não poderia, já para o item B, ter esse número aqui, 7.777, porque eles são todos iguais e eles têm que ser todos distintos. Como você sabe, distinto quer dizer diferentes. E como é que eu começo, professor? Da mesma forma que o outro. Você escreve aqui 4 traços, ó. 4 traços. Aí lembra, o 0 permanece como restrição, ok? Então, nesse caso, se eu for preencher o primeiro traço, o 0 ele não entra. Então, nesse caso, eu não posso utilizar todas as minhas 7 opções. Tenho que utilizar apenas 6. E aqui para o segundo, o 0 pode ficar? Pode sim. Mas você tem que lembrar que agora você está trabalhando com algoritmos distintos. Quando eu coloco aqui as opções, é como se eu tivesse feito a escolha. Eu tivesse escolhido o número que vai vir para cá. Então, daqueles números já foi escolhido. Então, para você utilizar, como você não pode repetir o número que foi escolhido, só restaram 6. Né? Muito bem. Aí, pessoal, aqui é bem simples o restante. Olha só. Já foram utilizados 2 algarismos dos 7 que eu tinha à minha disposição. Então, para preencher o próximo espaço, eu teria apenas 5. Aí agora já usei 3 dos 7 que eu possuía, sobraram apenas 4. Pronto. Aqui tudo que eu tenho que fazer agora é multiplicá-los, ok? Então vai ficar 6 vezes 6 vezes 5 vezes 4. A multiplicação eu acho mais fácil fazer do menor para o maior. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 6 são 120. E 120 vezes 6 dá um total de 720. 720, ok? Então, reduziu bastante quando passou-se a algarismos distintos, ok? Então, a resposta aqui do item B é apenas 720. É bem interessante essa matéria. Vamos se aprofundar direitinho, certo? Eu gostaria de pedir que você, se estiver gostando, deixe aquele seu like esperto. Certo? Quando você deixa seu like, o YouTube divulga o canal para mais pessoas e mais pessoas podem visualizar a aula e aprender, que esse é o nosso objetivo, ter aprendizado, ok? Bom, então espero que você tenha entendido o item B. Vamos agora ao item C. O item C tem uma restrição. Diz que eu só quero saber quais os números pares que eu posso formar de 4 algarismos utilizando aqueles 7 algarismos ali. Então você já sabe como inicia, né? Então o início vai ser 4 traços, certo? Para que esses números sejam pares, como é que eu conheço o número par? Muito bem, é isso aí. Ele tem que terminar em... Os números par terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8, não é isso? Então tem que ter uma dessas terminações.
Agora vamos examinar ali, entre os números que nos foram dados, quais deles têm essas terminações. Então aqui eu tenho o 0, o 6 e o 8. Então, onde é que vai ficar essa regra aí? O que define o número par é apenas o seu último algarismo. Então, como eu só tenho à disposição aqueles ali, então nesse caso, eu só vou ter 3 opções para cá, certo? Ou é 0, ou é 6, ou é 8. 3 opções. Observe que eu não comecei pelo primeiro traço, mas sim pelo último. Por quê? Porque era no último que definia a restrição. Mas agora, eu lembro que tem também a restrição do 0. Então eu volto lá para o primeiro traço. Quantas opções agora eu tenho para preencher esse aqui? Lembrando, eu não posso colocar o 0. Então fica 6. Ah, mas e eu já tendo preenchido aquele ali? Como aqui não tem nenhuma outra restrição, pode haver números repetidos, ok? Então, nesse caso, a opção para cá continua sendo 6. Beleza? Agora, e aqui? Pessoal, eu já garanti que o número vai ser par, que só posso colocar aqui 3 opções, 0, 6 ou 8. Eu já garanti aqui também que esse número não começa com 0, porque eu deixei apenas 6 opções. Para cá, que preocupação eu tenho? Nenhuma. Então, nesse caso aqui, geralmente as partes do meio são as partes onde tem menos restrição. Então, aqui vai ter 7 opções e aqui também terá 7 opções. Você começa sempre por onde há mais restrição. No caso, para que fosse pares, eu tinha que olhar, lembrar os finais pares. São 5 finais, mas aqui não tem todos os 5. Então, aqui só tinha 3, então tinha aqui 3 opções. Depois, o 0 também tem uma restrição. Então, nesse caso, eu voltei lá para o primeiro número e coloquei 6. Porque apesar de já ter uma escolha aqui, mas eu posso repetir. Então, continua sendo 6. E aqui não tem nenhuma restrição para o meio. Então, 7 e 7. Tudo que eu tenho que fazer agora é multiplicar as minhas opções. Princípio multiplicativo. 3 vezes 7 são 21. 7 vezes 21, 7 vezes 20 são 140. 7 vezes 1, 7. 147. Agora vamos ver quanto é 6 vezes 147. Então, 6 vezes 7 são 42, vai 4. 6 vezes 4, 24, com 4, 28. Vai 2. 6 vezes 1, 6 com 2, 8. Olha só, então, a quantidade de opções que eu tenho para que esses números sejam pares, número de 4 algarismos pares, são 882 opções. Ok? Muito bem. Então, agora vamos seguir em frente, tá bom? Nós temos ainda mais outros itens referentes aos mesmos algarismos. 0, 1, 3, 5, 6, 7 e 8. Para recordar, vou colocar eles aqui. Ó. Então, são esses os algarismos à minha disposição. O item D diz o seguinte, é parecido com o item C, sendo ímpares. Então, eu quero agora que esses números de 4 algarismos sejam ímpares. Então, para fazer o item D, eu vou começar da mesma forma que eu fiz nos demais. Né? Então, continua sendo 4 algarismos. Então, 1, 2, 3, 4. Eu quero que seja ímpar. Aí eu tenho que me perguntar, o que faz o número ser ímpar? O número é ímpar quando ele termina em 1, 3, 5, 7 ou 9, não é isso? Ah, muito bem. Agora, será que eu tenho todos esses números aqui? Deixa eu ver, eu tenho aqui o número 1, beleza, tenho 3, tenho o número 5 e tenho o número 7. Eu só não tenho o 9. Então, o número ímpar se define também lá no final, lá no algarismo das unidades. Então, aqui eu só tenho 4 opções. Eu só posso escolher entre 1, 3, 5 ou 7.
Daqui a gente vai para onde? Ah, bem lembrado, a gente vai voltar lá para o início. Por quê? Porque aqui tem uma restriçãozinha, né? Eu não posso começar meu número com 0. Então, dos 7 números à minha disposição, aqui eu só poderia utilizar 6, né? Ok. Agora, e para cá? Como eu falei antes, para cá raramente tem restrição. Então, aqui eu poderia utilizar 7. E aqui também posso utilizar 7. Agora é só aplicar o princípio multiplicativo e resolver. Você está gostando, né, da matéria? Muito bom. Ó, agora só. 4 vezes 7 são 28. 28 vezes 7. 7 vezes 20, como a gente viu agora, é 140. E 7 vezes 8 são 56. 140 com 56 dá 196. Vou colocar aqui, ó, 196. E vou multiplicar agora por 6, ok? Olha só, 6 vezes 6 são 36. 6 vezes 9 são 54. Com o 3 que vem dali vai ficar 57. E 6 vezes 1, 6. Mas com o 5 vai ficar 11. Então aqui, pessoal, se você fosse construir cada um desses números, você teria ao todo 1176 números ímpares com 4 algarismos. Então, 1176. Esta é uma aula para você ver e rever quantas vezes for necessário, pessoal. A análise combinatória é um conteúdo importantíssimo. Concurso, Enem, vestibulares, muito importante. Então, é importante que você fique ligado e sempre procure aprender o quanto mais. E o bom dele é que estimula demais o nosso raciocínio, ok? Agora nós vamos para o exercício com um pouquinho mais de regra, olha só. Número de 4 algarismos, só que sendo pares e com algarismos distintos. Olha, duas coisas ao mesmo tempo. Essa é mais difícil, né? Mas você vai ver que você vai pegar o jeito direito rapidinho, olha só. Então, agora é a vez do item E. E vamos começar igualzinho as demais. Ó. 4 traços. E vamos para a restrição. Sendo pares com algarismos distintos. Aqui, pessoal, é importante que a gente defina algumas coisinhas. Vamos imaginar, primeiro, que você sabe que o zero é um final par, não é isso? E que o zero ele não pode ocupar essa posição aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal, é algo bem importante, você preste atenção. É a restrição mais complexa que tem essa daqui, olha só. Nós vamos fazer em duas etapas. A primeira etapa, nós vamos escolher o zero para cá, certo? Eu escolhi aqui o zero. Então, aqui nesse caso, como for uma única escolha, eu já sei qual é, ela será apenas uma opção. Uma vez que o zero está aqui, quantas opções eu tenho para o primeiro algarismo? Bom, sei que o zero está lá. Eu posso escolher qualquer um dos outros. 1, 3, 5, 6, 7 ou 8. Então aqui vai ficar 6 opções. Certo? Porque eu sei que o zero está aqui. E aqui para o meio. Aqui a gente vai ver o seguinte. Agora nós estamos trabalhando com algarismos distintos. Mas é algo bem fácil, olha só. Quantos traços já foram preenchidos? 2, né? Então, se eu tinha 7 algarismos na minha disposição e já foram escolhidos 2, então o que eu tenho que fazer aqui é
7 menos 2 são 5. E, como agora já preenchi mais um, tirei 3. Menos 3 são 4, né? Então aqui, pessoal, nós vamos ter que 4 opções para cá, ok? Aí foi só multiplicar. 1 vezes 4 é 4, 4 vezes 5 são 20, e 20 vezes 6 dá 120. Só tem que fazer isso, professor. Bom, você lembra que eu falei que nós faríamos isso aqui em 2 etapas. Então, como serão em 2 etapas, agora a gente vai para a segunda parte desse mesmo item. Então, eu vou fazer um outro cálculo aqui. Coloco aqui os 4 tracinhos. Certo? E o que vai mudar agora é que eu não vou escolher o zero para ser aqui. Eu vou escolher um dos outros números pares. Então, se eu com certeza não vou escolher o zero, eu vou escolher um dos outros números pares. Então, sobraram o 6 e o 8. Então, sobraram 2 opções. Então, aqui eu vou ter 2 opções. Entendeu? Ó, aqui eu garanti que eu tinha escolhido zero. Aqui eu garanti que eu não escolhi o zero. Então, são 2 opções. Aí eu venho para outra restrição, que é o início. Uma vez que eu sei que o zero não está aqui, mas ele não pode de maneira alguma ocupar esse espaço. Então, eu nem posso escolher o número que foi escolhido para ali e também não posso escolher o zero. Então, neste caso aqui, eu só posso ter aqui, em vez de 6 opções, eu terei apenas 5 opções. Nossa, o professor complicou. Não, mas é só você ficar. Você tem que ver se uma parte do cálculo você já fez. Você fez uma parte onde o zero configurava no final. Agora você está fazendo a segunda parte, ok? Na segunda parte, se garantiu que o zero não está aqui. Se ele não está aqui, mas ele também não pode estar aqui. Então, com algarismo distinto, eu vou descontar o número que eu escolhi para cá e vou descontar o zero. Então, descontei 2 algarismos. Ficaram apenas 5 algarismos. Ah, clareou, né? Que bom. Agora aqui é simples, é só seguir o mesmo processo. Se eu já preenchi 2 tracinhos, com 7 algarismos que eu tinha, ficaram apenas 5, né? E aqui vão ficar 4. Então, terei, só aplicar, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5, são 40, né? E 40 vezes 5 dá um total de 200. E o que eu faço agora, professor? Agora é bem simples. Você só tem que, como você fez 2 cálculos separados, você tem que juntar o resultado dos dois. Então vai ficar 120 mais 200, total 320. Então aqui, algarismo par com algarismos distintos são 320. Eita, professor, isso aí complicou. Certo, é por isso que eu quero que você veja isso aí com bastante calma. Repita o vídeo quantas vezes for necessário para que você possa assimilar bem, tá bom? Não se preocupe que o próximo é mais simples, tá bom? Veja só. Agora vamos ver o item F. O item F também tem bastante restrição. Mas
ele não vai precisar de 2 cálculos, apenas de um. 4 logaritmos, sendo ímpares códigos distintos. Então, pessoal, sendo ímpar, nós vamos preocupar primeiro com o finalzinho dele, né? Então, quantos finais ímpares tem aqui? Tem 1, 3, 5 e 7. Então, temos 4 finais ímpares. Então, aqui são 4 opções. Pode ser o zero no final? Não, não pode porque o zero não é final ímpar, né? Então, nesse caso, não pode. Para onde que a gente vai agora? Vai para o início, né? E aqui, o que eu posso fazer? Aqui eu sei que eu não posso utilizar o zero e não posso utilizar o número que eu tiver escolhido aqui, que é um número ímpar. Então, são duas coisas que eu não posso fazer. Então, nesse caso do 7, eu vou poder utilizar apenas 5. É incrível, né? Agora, e aqui? Aqui é simples. Ó. Então, você já usou 2 algarismos. Não pode utilizar porque são distintos. Então, aqui vai ficar apenas de 7, ficaram 5. E aqui vai ficar apenas 4. Pronto, basta multiplicar. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 4 são 100. E 100 vezes 4 dá 400. Então, posso fazer 400 números de 4 algarismos, sendo eles distintos. Ok? Essa parte da matemática é fascinante, pessoal. Estudem com afinco, prestem, busquem outros exercícios para que vocês possam praticar bastante e assim se sair muito bem, ok? Então, vamos às próximas questões. Olha só. Aqui nós temos uma questão que é a seguinte: serão sorteadas um carro 0 km, uma moto e um par de sandálias havaianas entre 9 funcionários de uma concessionária de veículos. De quantas formas diferentes pode sair o resultado? Ok, então vamos focar aqui. Nós temos 9 funcionários e nós temos ao todo 3 prêmios: um carro 0 km, uma moto e um par de sandálias. Pessoal, o primeiro foco que você tem que ter aqui é o seguinte: será que a pessoa que ganhar o carro 0 km vai ficar feliz igual a quem ganhar um par de sandálias havaianas? É claro que não, né? É claro que essa pessoa vai ficar muito mais radiante de felicidade a que ganhar o carro do que a que ganhar um par de havaianas. Então, nesse caso, os prêmios, as colocações, têm valores bem diferentes. Então, ganhar o primeiro lugar, que é o carro, é muito diferente de ganhar o segundo ou o terceiro lugar. Então, nesse caso, pessoal, é aí que mora o segredo desse tipo de questão, certo? Se você pegar esse segredo, você não vai ter dificuldade em nenhuma delas. Então, uma vez que vai haver o sorteio, e nesse caso, esse sorteio é de coisas diferentes, vamos imaginar que o sorteio está acontecendo. Tem 9 funcionários, os nomes dele dentro da urna, vai ser puxado o primeiro número. Quantas opções tem ali? Ah, lá está o nome dos 9 funcionários, então terá 9 opções. Ok, vocês são fera. Então, 9, né? Aquele que ganhou o carro, ele já vai ficar fora do sorteio, certo? Ele já não participa mais do sorteio. Então, nesse caso, vai ficar, para concorrer à moto, das 9 vai ficar apenas 8 pessoas, porque um deles já está felizão com o carro. Então, aqui vai ser apenas 8.
Aí pronto, já tem uma pessoa com o carro, outra pessoa com a moto. E os nomes dos ganhadores do carro e da moto estão fora do sorteio. Nesse caso, o próximo sorteado vai concorrer apenas com... São 7 pessoas para concorrer ao par de sandálias havaianas. Então aqui vai ser 7. Você acreditaria que a gente já praticamente terminou esse problema? Pois acredite. Realmente é isso aí, ó. Tudo que você tem que fazer agora é multiplicar as opções. 7 vezes 8 são 56, né? 56 vezes 9. 56 vezes 10 são 560. Nesse caso, 56 vezes 9 vai ser 560 menos 1 vez o 56, ou seja, 560 menos 56. Então, nesse caso, as possibilidades são 504. Pessoal, mas observa que incrível, são apenas 9 funcionários e apenas 3 prêmios. Mas existem 504 maneiras diferentes de sair esses nomes sorteados. Se não acredita, tente fazer aí, dê o nome às 9 pessoas e tente montar os esquemas aí. Então, nesse caso aí, a maneira já é bem simples. Olha só que cálculo bem simples, né, de análise combinatória. Mas o seu raciocínio é importantíssimo aqui. Primeiro passo, você vai verificar se os prêmios são de valor diferente ou são de mesmo valor. Se são valor diferente, você faz dessa maneira. Se os prêmios fossem de valores iguais, você faria de uma maneira diferente, ok? Então, esse processo que a gente acabou de fazer, ele é chamado na análise combinatória de arranjo. Ele tem um cálculo que nós trabalharemos na próxima aula, mas por enquanto, melhor fazer isso aqui do que usar a fórmula. É muito simples, né? Vamos às próximas questões? Ok. Uma escolinha de futebol trabalha com 20 crianças. O treinador, que ficou treinado, né? Vai sortear 5 delas para conhecer o Uruburetama Futebol Clube. De quantas formas pode sair o resultado? Então, aqui tudo empolgado para conhecer o Uruburetama Futebol Clube. Mas o treinador só vai levar 5 delas. Agora, de quantas formas ele pode fazer isso? Olha só. Esse problema pode ser resolvido de uma maneira parecida com a que a gente fez antes. Mas tem um detalhe que você vai perceber. Veja só. Primeiro, são 20 crianças, não é isso? Então, vai ser um sorteio. Então, quando ele sortear a primeira, terá 20 crianças concorrendo. Pronto, sorteou a primeira. Então, eram 20. Já a segunda criança que for sorteada, ela vai concorrer não com as 20, que uma já ganhou. Então agora vai concorrer com... Serão 19 crianças concorrendo. Certo? Uma criança foi escolhida, agora 2. Para o próximo, serão 18. O próximo serão 17. Né? Cada vez que uma é escolhida, sai do sorteio. E o próximo será 16. Tá, que a gente iria multiplicar tudo isso aqui, certo? E nos daria a quantidade de possibilidades que pode sair o resultado. Mas, pessoal, aqui, vamos ver o seguinte, ó. Digamos que fossem apenas 3 sorteados. Digamos que eu fosse aqui o Alberto, o Bruno e o Carlos. Certo?
O Alberto foi o primeiro sorteado, o Bruno foi o segundo e o Carlos foi o terceiro. Cada um deles irá ter a chance de conhecer o Bretama Futebol Clube. Agora vamos imaginar que nesse sorteio tivesse saído primeiro o Bruno, depois saiu o Alberto e depois saiu o Carlos. Olha, os prêmios, cada um dos sorteados vai ter a mesma chance. Então, nesse caso, a gente não faz diferença entre quem ganhou, foi sorteado primeiro ou quem foi sorteado por último. O importante é que os prêmios são iguais, certo? Então, nesse caso, tem uma pequena diferença da questão anterior. Se eram 5 crianças, pessoal, você tem que fazer o seguinte, ó. Aqui vai ser primeiro sorteado 5, depois ficou para ser sorteado 4, depois 3, depois 2 e depois 1. Vamos ver quanto é que dá isso aqui, ó. 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24 e 24 vezes 5 dá 120. Então, pessoal, o que a gente tem que fazer aqui? Para poder equilibrar isso aí, para poder... Se eu for contar essas 5 crianças, se eu mudar a ordem, não vai alterar nada. Mas, quando eu multiplico, eu estou considerando todas as formas que pode acontecer. Então, nesse caso, para filtrar isso aí, trazer realmente só a quantidade de opções diferentes, eu tenho que pegar o resultado da primeira e dividir por 120. É uma conta enorme ainda, né? Mas, eu sei que você não é preguiçoso, nós vamos fazer. Então, olha só. Primeiro passo. Aqui, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso simplificar essa conta. Eu posso pegar esse 20 e dividir ele por 5. Se eu dividir 20 por 5, o resultado vai ficar apenas 4, né? Depois eu posso pegar esse 4 e dividir esse 4 por esse outro 4 aqui, ó. Então, vou dividir esse 4 por este. Pronto, aí os dois já não fazem mais diferença. Agora eu vou... Será que eu posso simplificar ainda alguma coisa aqui? Posso sim, né? Eu posso dividir o 18 por 3. 18 dividido por 3 são 6, né? E eu posso dividir esse 6 pelo 2. 6 dividido por 2 dá 3. E pronto, o 1 não é necessário, então nesse caso tudo você tem que fazer essa multiplicação aqui, ó. 19 vezes 3 vezes 17 vezes 16. Então aqui você vai ter o resultado final. Segura aí que isso aí sai rapidinho, pessoal. A gente vai conseguir aqui, ó. 3 vezes 19. 3 vezes 20 é 60. 3 vezes 19 vai ficar 60 menos 3, 57. Aí vamos fazer a multiplicação necessária aqui, ó. 57 vezes 17. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 5, 35. Com 4, 39. 1 vezes 57 é 57. Então, teria aqui 9. 9 com 7, 16. Vai 1. 1 e 3, 4. Com 5, 9. Então, até aqui está dando 959, ok? Aí vamos ainda, falta multiplicar pelo 16. 16 vezes 959. 6 vezes 9,
54, vai 5. 6 vezes 5, 30, com 5, 35. 6 vezes 9, 54 novamente, com 3, 57. Uma vez 9 é 9, uma vez 5 é 5 e uma vez 9 é 9. Então teria aqui 4, 9 e 5 são 14, vai 1. 1 e 7, 8, 8 e 5, 13, vai 1. 1 e 5, 6, 6 e 9, 15. Então, pessoal, o nosso resultado final disso aqui deu 15.344. Eita, professor, essa aqui foi mais cansativo. Certo, concordo com você. Mas vamos filtrar o que a gente fez, que não foi de algo tão difícil, tá bom? Olha só. Primeiro passo que a gente faz. Você tem o total de pessoas, no caso 20 crianças, e os prêmios são 5. Então você vai fazendo 20, 19, 18, 17, 16. Quando completar 5 passos, aí você tem a sua multiplicação. Aí depois você tem que lembrar que os prêmios são iguais. Se fossem diferentes, já estaria resolvido, tá bom? Mas como são iguais, você tem que pegar só o total de pessoas que estão concorrendo, que vão ganhar, e sair fazendo esse processo. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E multiplicar. Tudo que você tem que fazer para finalizar é dividir o resultado da primeira multiplicação pelo da segunda. Se você tiver facilidade de simplificar como eu fiz, fica mais fácil. Se você não tiver essa facilidade, também não é tão difícil. Você multiplica toda a primeira parte e divide pelo resultado da segunda parte, que você também vai conseguir. Certo? Seja firme que você vai conseguir vencer todos os obstáculos e vai ficar muito fera nessa matéria, ok? Vamos à última questão, certo? Se você ficou até aqui, caso tenha se deixar o seu like, por favor, deixe seu like para que a gente possa fazer esse canal crescer e atingir muito mais pessoas. E vamos em frente. Jaime sempre almoça em um restaurante que oferece 4 sobremesas que ele gosta. Ele gosta de todas as 4. Entre quantas opções seu primo Felipe teria que arriscar para acertar a sobremesa escolhida por Jaime, uma vez que ele almoçou em 4 vezes que ele almoçou nesse restaurante? Então, aqui eu tenho o número 4 que não foi colocado, em 4 vezes que ele almoçou nesse restaurante. Lembrando que ele consumiu uma sobremesa por vez, né? A cada refeição uma sobremesa. Será que isso é muito difícil? Olha só. O restaurante oferece 4 opções de sobremesa. Da primeira vez que ele almoçou, quantas opções ele tinha? Ah, muito bem. Ele tinha 4 opções. E da segunda vez? Ele almoçou outra vez. Se ele quisesse, ele poderia ter escolhido a sobremesa da refeição anterior? Claro que sim, né? É a escolha dele. Então, também teria 4 opções para a segunda vez. E da terceira vez? Também 4 opções. E da quarta vez que ele almoçou? Também 4. Então, o que você tem que fazer agora, pessoal, é aplicar o princípio multiplicativo. Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 são 64. E 64 vezes 4, vamos ver quanto fica. 4 vezes 64. 4 vezes 4 são 16, vai 1. 4 vezes 6 são 24, com 1, 25. Seria fácil o Felipe acertar a sobremesa que ele comeu nas 4 vezes que ele almoçou? Pelo jeito não, né? Ele teria que arriscar
entre 256 opções. Pessoal, agradeço demais por ter vindo até aqui comigo. Eu espero ter contribuído muito para o seu aprendizado. Pratique bastante, certo? Só a prática vai garantir que você realmente aprendeu o que foi visto aqui, certo? Nos vemos na nossa próxima aula.